Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um comentário de atualidades para você. Na nossa aula de hoje, nós vamos comentar aí sobre a decisão da cidade de Nice e de uma série de outras cidades costeiras da França em proibir a utilização do chamado burkini. Burkini, que é uma versão para a praia da burca. A burca, que é aquela vestimenta, que cobre da cabeça até os pés as mulheres islâmicas. Então vamos lá, vamos tentar entender esse tópico de atualidade, que na verdade remete por uma questão muito mais ampla, que é a questão da crise migratória em direção à Europa, do Estado Islâmico e, por um outro lado, da coalizão ocidental contra o grupo Estado Islâmico. Então vamos lá, vamos entender essa questão. Primeiro, é importante que você tenha uma clareza de que nós estamos vivendo no cenário atual a emergência de um novo grupo terrorista internacional que tem alcançado píncaros de violência, de cooptação e de dominação de território. Nós estamos falando do Estado Islâmico no Iraque, no Levante, atualmente simplesmente conhecido como Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico, ele domina hoje a porção centro-leste da Síria e a porção centro-oeste do Iraque. A proposta do Estado Islâmico, como o próprio nome o afirma, é criar um Estado teocrático. A palavra teo significa Deus, daí a teologia, Logia, estudo, teo, Deus, estudo sobre Deus. Uma teocracia, lembrando que cracia é poder, é a ideia de que o poder administrativo, econômico, financeiro, ambiental, político como um todo, mas incluindo também a ética, a moral, a religião, os costumes e tudo mais, seja regido pela religião. Nesse sentido, a proposta do Estado Islâmico é criar lá um califado, onde um califa tenha o poder político e religioso nas mãos, comandando um território que pega parte da Síria e parte do Iraque, criando então, abre aspas, um Estado Islâmico regido pelo Alcorão, regido pela Sharia, considerado por muitos como uma lei radical islâmica, que possa então disciplinar a ética, a moral, os costumes, a economia, a política e tudo mais para esse grupo. O grupo Estado Islâmico surge no Iraque. Na verdade, quando os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003, eles enfraquecem a rede terrorista Al-Qaeda naquele país. No entanto, de certa forma, o tiro sai pela culatra, porque parte dos jovens que veem o seu país dominado pelos americanos e veem a rede terrorista Al-Qaeda enfraquecida, resolvem então se radicalizar ainda mais e criar o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, então, num certo sentido, é uma criação da própria ocupação americana no Iraque. Esse grupo Estado Islâmico, ele faz uma leitura que nós chamamos de radical e descontextualizada do Alcorão. Nesse caso, é importante você perceber que radical significa aquilo que vai à raiz, à origem. E, por um outro lado, de maneira descontextualizada, significa dizer que a leitura do Alcorão e a leitura da Suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, ela não leva em consideração o momento histórico na qual esses textos considerados sagrados foram escritos. Não leva em consideração os avanços da teologia islâmica na interpretação tanto do Alcorão quanto da Suna. Não leva em consideração as características históricas do momento em que eles foram escritos e, obviamente, a transmissão inicialmente oral e depois escrita desses textos ao longo das gerações. Por um outro lado, a leitura do grupo Estado Islâmico, ela é
totalitária, o que significa dizer que ela não admite contestação, não admite nenhum pensamento moderado, não admite sequer qualquer tipo de pensamento que seja diferente do dela próprio. Portanto, ou as pessoas na área de controle do Estado Islâmico professam a fé tal qual o grupo Estado Islâmico acreditam, ou sofrem gravemente as consequências, que têm se manifestado nos últimos tempos por amputação de membros, mas também pela morte, né, dessas pessoas que são contrárias a essa forma de interpretação do Alcorão e da Suna. A totalidade dos membros, né, do Estado Islâmico são sunitas. Nós temos dois grandes grupos principais no islamismo, os sunitas e os xiitas. Os sunitas são aqueles que acreditam que, além do Alcorão, nós temos a Suna, repito, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que ajuda na interpretação da vontade de Alá. Por um outro lado, eles acreditam que toda pessoa bem intencionada pode ser um líder do Islã. Não é isso que pensam os xiitas. Os xiitas, ao contrário do que boa parte das pessoas no Brasil acredita, não é sinônimo de radicalismo religioso. Os xiitas são aqueles que acreditam que somente o Alcorão, né, é aquele que manifesta a vontade de Alá. E, por um outro lado, acreditam que somente os descendentes diretos do profeta Maomé podem ser verdadeiros líderes do Islã. Dito isso, né, a gente pode analisar que, em tese, as pessoas acreditam no Brasil que xiita é sinônimo de radical e sunita, moderado. Não é verdadeiro isso, nós já aprendemos. No entanto, o Estado Islâmico pratica um tipo, né, de educação sunita radical, o que significa dizer que o Estado Islâmico se opõe, né, aos sunitas moderados, aos xiitas, aos alauítas, que são outros grupos islâmicos, aos curdos, mas também, obviamente, a todo e qualquer cristão, e por aí vai. Considera a todos, né, como infiéis da verdadeira palavra de Alá, contida no Alcorão e na leitura da Suna, que o grupo Estado Islâmico professa. Portanto, é um grupo radical que faz uma leitura descontextualizada e mais totalitária a respeito do Islã. Tanto que líderes xiitas, alauítas e sunitas moderados condenam veementemente, né, a atuação do grupo Estado Islâmico. Mas o ponto-chave é que o grupo Estado Islâmico se aproveitou do vácuo de poder com a tirada de Saddam Hussein pela invasão americana do Iraque em 2003 e depois se beneficiaram por uma guerra civil que acontece na Síria. O governo do ditador Bashar al-Assad, cuja família está no poder na Síria há mais de 40 anos, enfrenta os rebeldes, que é um grupo que quer a deposição de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad é de uma minoria religiosa chamada de alauíta, enquanto que a maioria dos rebeldes são formados basicamente, né, por sunitas moderados, uma pequena parte de curdos e também de xiitas, que querem a deposição do regime de Bashar al-Assad. Enfraquecido com uma guerra civil, o Estado Islâmico se aproveitou para tomar parte do território sírio. Então, hoje, você tem o governo de Bashar al-Assad lutando contra os rebeldes e lutando contra o Estado Islâmico. Você tem os rebeldes, basicamente sunitas moderados, lutando contra o regime de Bashar al-Assad e também do Estado Islâmico. E, óbvio, você tem o Estado Islâmico lutando contra Bashar al-Assad e contra os rebeldes. A grande questão é que a emergência do grupo Estado Islâmico, né, vai criar uma grande onda de refugiados. Esses refugiados vindos basicamente do Iraque e da Síria.
que vão buscar abrigo nos países do entorno, por exemplo, como a Líbia, como a Turquia. No entanto, é óbvio que a Líbia, a Turquia e outros países não têm condições de abrigar milhares de migrantes que para lá passaram a se deslocar em virtude da guerra. O resultado é que esses migrantes, então, começaram a cruzar o Mediterrâneo buscando chegar à Europa. Entravam inicialmente pela Grécia e pela Itália, e de lá, montaram uma nova rota via Turquia, entrando pela Grécia, e de lá tentando chegar aos países mais ricos da União Europeia. Leia-se aí, a Dinamarca, a Suécia, o Reino Unido, a França, a Alemanha e por aí vai, buscando o quê? Asilo, buscando ajuda, já que vinham de uma situação de guerra. O problema é que o número de migrantes já ultrapassou rapidamente a casa de mais de 1 milhão que entraram na Europa ao longo dos 2 ou 3 últimos anos. E isso incentivou migrantes de outros países que também têm conflitos a entrar na Europa. É o caso da população vinda da Somália, vinda da Etiópia, vinda de Angola, vinda da Nigéria, mas também do centro-leste europeu, como Kosovo, do Afeganistão e do Paquistão. O resultado é uma grave crise migratória em direção à Europa. Por um lado, a Europa se vê numa situação no mínimo dúbia. No passado, quando a Segunda Guerra Mundial se concentrou fundamentalmente na Europa, milhões de europeus buscaram abrigo nas Américas, na Oceania, em parte da Europa Oriental e por aí vai. Por um outro lado, hoje espera-se que os europeus tenham um comportamento semelhante de acolhimento humanitário dessas pessoas que migram com a família inteira de maneira desesperada pelo mar Mediterrâneo e por outros canais, buscando melhoria de qualidade de vida. Por um outro lado, qual é o temor? O temor é que no meio desses migrantes tenham potenciais terroristas, arregimentados ou simpatizantes do grupo Estado Islâmico e da rede terrorista Al-Qaeda, que cometam atentados terroristas em solo europeu. Agravando essa situação, nós vamos perceber que quando a Segunda Guerra Mundial termina, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, a Europa está economicamente, fisicamente e demograficamente arrasada. A Europa foi palco de boa parte do conflito da Segunda Guerra Mundial. Inúmeros países foram completamente destruídos, dentre eles a França. Economicamente, praticamente toda a Europa devastada. Mas foi devastada também sob o ponto de vista demográfico, porque numa guerra, embora mulheres e idosos, crianças, sofram tanto quanto os homens em idade adulta são aqueles que mais morrem e, portanto, o contingente masculino que morreu durante a Segunda Guerra Mundial acabou criando, abre aspas, um vácuo demográfico com a ausência de mão de obra masculina adulta para o mercado de trabalho e mercado consumidor. A Europa, então, resolveu, do final da Segunda Guerra Mundial a 1973, manter uma política de livre entrada de imigrantes. Esses imigrantes teriam uma finalidade dupla: servir de mão de obra barata para a reconstrução europeia e, num segundo momento, mercado consumidor. Por um outro lado, a maioria desses imigrantes vieram das ex-colônias europeias na África e na Ásia. Boa parte dessa população que para lá migrou era uma população de origem árabe-islâmica. Na França hoje, por exemplo, 10% da população é de origem árabe-islâmica. Isso por si só não é um problema, mas o problema
é que a emergência do grupo Estado Islâmico veio, de alguma forma, a se coadunar com o movimento da rede terrorista Al-Qaeda, praticando terrorismo contra os Estados Unidos e os seus aliados na Europa, a partir de 11 de setembro de 2001, e isso fez com que o grupo Estado Islâmico convocasse pessoas árabes islâmicas dentro da Europa para cometerem atentados terroristas contra os aliados americanos em continente europeu. Meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do Lá Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital. Temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no Lá Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.